Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 25. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 13, para nossa edificação. E aqui está falando sobre a parábola das 10 virgens. Está escrito: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, esta parábola foi Jesus quem contou para os seus discípulos para ensinar para eles algo sobre o reino de Deus. Aqui conta a história dessas moças, dessas 10 virgens que tinham sido convidadas para ir a uma festa de casamento, e elas aceitaram o convite. E só que foi dito para elas que para elas entrarem naquela festa, elas tinham que estar com as suas lâmpadas acesas. Essa era uma das condições para elas poderem entrar naquela festa. Se a lâmpada tivesse apagada, não entraria naquela festa. Só que 5 delas foram prudentes, levaram azeite para repor se o azeite da lâmpada delas acabasse. E 5 foi loucas. As loucas, elas não levaram azeite de sobra em outra vasilha, se o delas acabasse, para elas repor. E esse foi o problema delas. O esposo estava demorando e elas adormeceram. E quando foi meia-noite, ouviu-se um clamor dizendo: Aí vem o esposo. Aí elas se despertaram e elas viram que a lâmpada delas estavam apagando. E as prudentes pegaram o azeite de sobra que elas levaram e encheram as suas lâmpadas. E só que as outras loucas não tinham azeite, elas não levaram azeite de sobra. E elas pediram para as outras prudentes. Só que se as prudentes tivessem tirado do azeite delas para dar para aquelas loucas, ia faltar para elas também. Por causa disso, elas não deram. E falaram para elas: Olha, se a gente dá para vocês do nosso azeite, vai faltar para nós. Então vai até aonde vende e compra para vocês. E assim, aquelas 5 saíram, vamos dizer assim, correndo para ir lá buscar o azeite, comprar o azeite. E nisso chegou o esposo e pegou aquelas que estavam preparadas e foram para a festa. Quando foi mais tarde, chegou as loucas batendo na porta e pedindo para o esposo abrir a porta para elas entrarem na festa. Só que aí já era tarde. A hora
já tinha passado, não tinha mais como elas entrar naquela festa. Jesus contou essa parábola para a gente, para nós, os discípulos de Jesus, poder entender que é exatamente assim que vai acontecer na sua volta. Essas virgens, essas 10 virgens, elas representam, simbolizam a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E o esposo é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que vai acontecer esta festa um dia. Então o que acontece? Essas moças foram feito para elas o convite, para elas irem a esta festa. E elas aceitaram. E elas se prepararam para ir nessa festa. Só que 5 foi prudentes e 5 foram loucas. As loucas, elas não se prepararam, não se preparou o suficiente. E essas virgens, elas representam a igreja no mundo inteiro. A pessoa que não é discípulo de Jesus, essas pessoas que vivem aí no mundo, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você pode ver no mundo inteiro, tem pessoas pregando o Evangelho com a Bíblia, lá na igreja, estão pregando para as pessoas receberem Jesus como Salvador, para essas pessoas irem também a esta festa. Tem muitas pessoas que aceitam o convite para ir a esta festa. O Evangelho ele está sendo pregado no mundo inteiro, falando de Jesus, falando do amor de Jesus, falando da salvação que há em Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar um homem dos seus pecados. E a mensagem, essa mensagem de salvação, ela está sendo anunciada no mundo inteiro, para todas as pessoas. Muitos aceitam o convite, muitos recebem Jesus como Salvador, só que muitos rejeitam, e isso infelizmente acontece. Essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, preferem o mundo e o pecado, essas pessoas elas estão rejeitando o convite para ir a essa festa. Só que muitos rejeitam, mas muitos aceitam. Como você vê no mundo inteiro, as igrejas estão cheias de pessoas, acontece um culto, você passa na porta das igrejas, principalmente à noite, você vê a igreja cheia, louvando e adorando a Deus. Essas pessoas são representadas por essas virgens que aceitou o convite para ir na festa de casamento. Só que 5, a metade, vamos dizer assim, foram loucas e 5 foram prudentes. Isso acontece e vai acontecer quando Jesus, que é o noivo, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Muitos vão ter essa surpresa que aconteceu com essas virgens. Existe os prudentes, existe os loucos. Os prudentes são aqueles que estão consagrando a sua vida a Deus, estão se santificando, deixar o mundo e o pecado, estão obedecendo a palavra de Deus. Esses são os prudentes. As loucas são aquelas pessoas que estão na igreja, aceitaram o convite do Senhor para serem salvos, sabe que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, só que estão com o pé na igreja e outro no mundo, no pecado. Estão dentro da igreja, mas estão vacilando, não estão se preparando o suficiente para a volta do Senhor. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele é o esposo, e a igreja é a noiva do Cordeiro,
são essas virgens prudentes, quando Jesus voltar, muitas pessoas vão ficar, porque elas não se prepararam e não levaram azeite o suficiente. Azeite aqui simboliza o Espírito Santo. A pessoa não consagrou a sua vida, não buscou a Deus e viveu uma vida, como diz o outro, com um pé na igreja e um pé no mundo. Essas pessoas, na volta do Senhor Jesus, elas vão ser surpresa e elas são representadas aqui por essas loucas que não se prepararam. E no final aqui está dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem é Jesus. A igreja no mundo inteiro está aguardando a volta do Senhor Jesus. E o que aconteceu nessa parábola vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Deixa essa palavra para nossa edificação nessa noite. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você deve fazer. Você fazendo isso, você estará aceitando o convite para ir nessa festa. E você está, a partir do momento que você aceita o convite, você deve se preparar para a volta de Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja. E que você possa ser prudente e consagrar a sua vida, preparar para a volta de Jesus, para quando ele voltar, você subir para a festa, para as bodas do Cordeiro que acontecerá no céu. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.